Fala pessoal, tudo tranquilo? Estou aqui com os dois Dolphin Mini na garagem, o branco da minha esposa, que correu tudo bem desde o momento da compra, entrega do carro. Já o Dolphin Mini preto, eu tive diversos dissabores ao longo, desse processo de compra, sendo o principal dissabor o momento da entrega do veículo. Mas a condição realmente que eu comprei esse preto, foi bem diferente da condição que eu comprei o branco, já que ano passado nós tínhamos bônus no usado, a FIPE estava maior, tínhamos uma Selic num patamar menor também, não havia ainda a exigência do pagamento do IPVA. Então, a compra desse veículo já não foi muito boa, eu já fiquei meio insatisfeito com as condições de compra, já que o veículo usado estava valendo menos, eu já havia pago o IPVA de 2025 dele, as taxas de juros estavam maiores, o veículo novo estava mais caro. Então, assim, já foi um processo que eu não estava muito feliz. E nesse processo ainda ocorreram alguns desencontros, Então, assim, eu já não estava gostando tanto da compra desse veículo. E a entrega dele, então, foi assim um balde de água fria, já que eu recebi o veículo praticamente sem a revisão de entrega, com muitos detalhes. Então, o veículo estava muito arranhado, e para pintura na cor preta, fica mais perceptível ainda os arranhões, Então, assim, ele estava em alguns pontos, inclusive, fosco, de tão arranhado, como é o caso, por exemplo, dessas partes plásticas, em preto brilhante, que o pessoal chama de black piano. Então, estava completamente fosco, sem brilho algum. Havia um pequeno amassado aqui também, provavelmente de uma portada, mas que felizmente não havia afetado a pintura. E dentro do porta-malas ainda havia todas as proteções que vieram no veículo, adesivos, capas, inclusive coisas assim de altíssima qualidade. Esse carro realmente vem num grau de proteção que a coisa parece assim mais absurda do mundo. E havia um pequeno saco plástico, ainda lacrado, com todos os itens que deveriam ser preparados pela concessionária, antes da entrega do veículo, como é o caso do kit reparos. Então, vinha a maletinha, para quem não conhece, deixa eu abrir aqui, rapidamente. Essa maletinha. Então, essa maletinha não vem pronta. Tudo vem separadamente numa sacola, e a concessionária deve retirar, colocar tudo, deixar no porta-malas para o cliente. E outra coisa que vem é a palheta do limpador de para-brisas, vem uma palheta temporária. E essa definitiva vem guardada lá nesse saquinho, para a concessionária colocar na entrega do veículo. Então, nem isso eles fizeram. Mas o que mais me chateou, eu vou ver se vocês conseguem ver aqui, está meio escuro, foram esses arranhões que isso aqui não teve jeito de consertar, já que retirou a tinta. Provavelmente foi o sujeito que, ao ter que conectar o polo da bateria, os carros vêm com polo negativo desconectado, ele provavelmente colocou uma maleta de ferramentas aqui, ficou arrastando a maleta de um lado para o outro, e arranhou completamente o painel frontal. Outra parte também aqui, não sei se vai dar para perceber, que está mais fosca, essa parte do para-choque aqui, ó. Esta parte está mais fosca, porque o carro vem todo protegido com cera. É cera realmente para todo lado do carro, e é necessário realmente a utilização de algum produto para tirar essa cera. Mas não sei o que ocorreu, utilizaram então o produto aqui que retirou o verniz da pintura aqui do para-choque, que
pega aqui nessa parte frontal, né? E aí que vem a conversa que eu quero ter com vocês. A BYD, eu acho que ela sabia das condições do país, né, de clima, né? País tropical, com muito calor, muito sol, né, chuva. E que esses carros deveriam vir realmente muito protegidos, né, para não sofrerem danos, né, até serem vendidos. Mas eu acho que a BYD não contava com um pequeno problema. E aí, é minha opinião, é o que eu acho. Me desculpe se vocês têm uma percepção diferente, mas a BYD, ela não imaginava que ia ter um povo tão vagabundo quanto o brasileiro, né, que não se preocupa com o outro. Ele não está nem aí para o outro, né, para o patrimônio do outro. Então, são as pessoas, são os brasileiros que andam estragando esses carros, né, ao prepararem esses carros para entrega para os clientes. Então, esses arranhões todos que o meu carro estava, era justamente por uma limpeza inadequada, né? Então, assim, foram lavar o veículo e saíram surrando para retirar adesivo, cera de qualquer jeito e simplesmente arranharam o carro inteiramente. Então, é uma pena, né, que esses carros têm que passar, né, pelas mãos, né, de pessoas como o meu passou, né, pessoas que não estão nem aí para o outro. Então aí fica um alerta para vocês. Se vocês forem comprar um carro chinês, tenham em mente que esses carros andam passando muito tempo nos pátios, nos portos. Quando eu peguei a nota fiscal desse veículo, tinha um documento lá da importação, e constava a importação, esse documento constava a importação, eu acho que em julho. Então, se a gente pensar bem, esses veículos estão passando aí, às vezes, quase um ano nos pátios antes de serem vendidos. Então, por mais protegido, né, que esses veículos venham, a chance realmente desses veículos virem, né, chegarem na mão do consumidor com algumas partes já bem desgastadas é muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui dá para ver, por essa peça, ela está até meio brilhante. Da minha esposa, por exemplo, não está, que indica, né, muito sol aqui nessa peça. Outras partes também dá para a gente notar. Essas borrachas aqui, deixa eu ver. Essa borracha mesmo aqui, ó, que percorre toda a parte traseira, ela já está até meio esbranquiçada. Então é isso, fica esse alerta para quem vai comprar um carro chinês, principalmente os BYD, né, que a BYD tem trazido, né, milhares de carros de uma vez só. Naturalmente os carros nacionais também passam por esse problema, né, e os carros têm que passar por uma revitalização muitas vezes antes de serem entregues. Tem modelos que passam muitos meses nos pátios, né, e acabam, né, sofrendo danos, né, pelo tempo. Mas o caso da BYD, eu acho que é bem mais grave. Os veículos têm ficado realmente muito tempo no pátio. E ao contrário dos nacionais, que você pode ir lá no pátio da concessionária escolher, vamos dizer, o veículo que você quer, eu sempre fiz isso, inclusive, né, aquele monte de veículo igual, eu escolho um, né, que eu acho que tem melhores condições. No caso desses veículos isso não é possível, porque não existe estoque dele geralmente nas concessionárias. Então o carro é faturado e você não sabe, né, o que vai chegar para vocês. Mas é isso então, era apenas um alerta para vocês que o carro chinês sofre desse problema, tá ok? Então um abraço para vocês, até o próximo vídeo.